Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Ana. A Ana entrou para a mentoria em janeiro desse ano. A Ana é formada em biomedicina e ela atua já há um tempinho como clinical trials, clinical research, uma área que eu sei que nem sempre é muito comum, que muita gente tem dúvida se tem vagas para essa área, se é possível trabalhar com essa área. E a Ana tá aí de malas quase prontas de mudança para a Itália com o marido dela, para poder fazer todo aí o processo de pedir a cidadania italiana dela. E nesse interim de planejamento para essa grande mudança, né, tão esperada e tão sonhada, a Ana foi abordada por um recrutador aí, né, pelas plataformas, e a Ana conseguiu uma oportunidade para ganhar em moeda forte. A Ana, né, já vai embarcar ganhando em moeda forte, então ela já vai começar aí com o pé direito nessa nova jornada. Ana, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória até chegar aqui na mentoria, como é que foi a sua experiência depois que você entrou, se de fato a mentoria cumpriu aí com as suas expectativas. Me conta um pouquinho sobre. Oi, Laura. Obrigada pelo convite, muito legal estar falando com você hoje. A gente começou realmente a pensar que tinha que correr um pouco mais atrás disso no final do ano passado, então tá fazendo um ano aí que a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e para o Canadá. Foi na época do Halloween, então a gente passou o Halloween em Salem e foi muito gostoso, foi muito legal. E desde que a gente voltou, no caso eu e meu marido, a gente teve a sensação de que era o momento de começar realmente a se movimentar num sentido mais objetivo para o que a gente queria, que era se mudar, ir para o exterior e morar, né, em outro país. Então, no final do ano, a gente entrou em contato com um parceiro de vocês, com a CETI, para entender um pouco melhor sobre questões fiscais e como a gente poderia fazer em relação a isso. Ter um panorama geral, né? E eles perceberam que o que a gente precisava num primeiro momento tinha mais a ver com o trabalho de vocês. Então eles indicaram o History Makers pra gente. E eu não conhecia o trabalho da Malu, eu não tinha visto nada ainda. E a gente gostou da indicação. A gente já confiava, né? O Delano, meu marido, ele já tinha contato bastante com a CETI, então ele já confiava bastante no julgamento deles. Então, nesse momento, a gente já agendou uma call, se eu não me engano, foi bem rápido, assim. A gente viu alguns vídeos de vocês e gostou. Falou assim, ai, tô botando confiança aqui nesse pessoal, eles sabem o que estão falando, pelo visto. E já entramos em contato e agendamos uma call. Se eu não me engano, vocês estavam em migração entre um projeto e outro na plataforma, estava tendo um upgrade, alguma coisa assim, com mais conteúdos. E a gente entrou nesse inteirinho, né? Tipo, nesse meio tempo entre essa mudança da plataforma. Então, também teve um grupo que entrou logo depois, né? E começou mais o processo do Moeda Forte, se eu não me engano. Então, a gente teve acesso àquele conteúdo que tinha anteriormente e ao upgrade já em sequência, então já veio mais coisa e tal para a plataforma. E foi muito bacana esse processo. No começo, acho que o que foi mais importante foi o mapa de planejamento, acho que é esse o nome, né? Que você consegue rastrear ali e delinear tudo que você já fez na sua carreira. Isso foi trabalhoso demais, nossa, mas foi um trabalho único, foi pontual, assim, então isso também é bom, porque você faz uma vez, alimenta, né, ali aquela base de dados, e depois você trabalha com aquelas informações ali o resto das suas aplicações e em todo o processo. Então, acho que isso foi bem bacana. E ter essa orientação mais específica para o nosso caso, porque cada caso é muito particular, né? Então, o Delano ele já tem cidadania italiana e eu ia dar entrada na minha para o matrimônio daqui do Brasil em janeiro do próximo ano, que é quando eu ia fazer os 3 anos de casado, e dentro da legislação era essa a necessidade, né? O requisito. Não rolou porque teve modificação na legislação, né, italiana, então agora para eu solicitar a cidadania eu tenho que morar lá por 2 anos, no mínimo. E a gente não viu isso como um problema ou uma dificuldade, mas sim como uma sinalização do que precisava ser feito, né? Que realmente a gente deveria se movimentar no sentido de estar logo lá. Então, no nosso processo aí de estudo também do que a gente deveria fazer, para qual país a gente deveria ir, porque a Itália não era tipo algo necessário, sabe? A gente pensava em também, se necessário, entrar por outro país e depois se mudar, enfim, como fosse preciso para que a gente alcançasse nosso objetivo final, que era morar em outro lugar. Então, a gente testou a Irlanda, né, por causa das nossas profissões. Então, o Delano é advogado e eu sou biomédica. A Malu, depois da nossa call individual, ela até falou
que poderia ser uma alternativa a testar. Então, se eu não me engano, foi depois da call que a gente testou aí por 1 ou 2 meses a aplicação da Irlanda, né, como localização no LinkedIn. E isso rendeu algumas abordagens, sim, mas eu senti o meu setor ali específico de pesquisa clínica um pouco frio. Então eu falei, não sei se está rolando, e se eu mudar para a Itália e ver como fica? E aí eu mudei. E coloquei a área ali de Milão, né, que é para onde a gente já tinha visto que tinha mais vagas, mesmo vagas híbridas, também tinha bastante vaga para lá, é uma oportunidade boa, e pesquisamos também sobre morar ali na área metropolitana de Milão, em cidades próximas, que tem um acesso fácil, mas que não sejam necessariamente Milão, porque a gente morou em São Paulo, né, 4 anos, 5 anos, foram 5 anos morando em São Paulo, e é muito gostoso, eu gosto muito das facilidades que tem, mas também é uma vida mais caótica, né, vidas em grandes centros são mais caóticas, e eu acho que a gente está num momento de recomeçar, então o movimento foi para isso, para ir para um lugar mais tranquilo também. E aí as redondezas ali de Milão pareceram uma ótima oportunidade. A gente alterou a localização e depois disso eu também recebi alguns contatos de recrutadores. Eu acho que a adequação do perfil no LinkedIn para o seu objetivo é muito importante. E eu já tinha uma noção disso antes de entrar para a mentoria, mas depois que eu entrei, foi algo que eu tive uma percepção mais objetiva do que precisava ser feito e de como testar também as modificações. Então, eu fui testando, vendo como ficava ali a responsividade de visitas no meu perfil, de contatos, de recrutadores e tudo. E tem sido bem interessante esse processo, mesmo quando eu ainda estava com a localização no Brasil, eu cheguei a fazer umas 5 entrevistas, 6 entrevistas para minha área, em empresas muito bacanas, mas não fazia muito sentido para mim, porque eram para vagas no Brasil. Então, mesmo sendo remoto, eu ainda não iria receber, né, em moeda forte, como você comentou. Então, para mim era trocar 6 por meia dúzia. Eu gosto da empresa em que eu estou trabalhando e tal, aqui no Brasil. Então, não faria sentido nenhum trocar para uma outra empresa só para depois, eventualmente, em poucos meses, assim, né? A nossa ideia era que fosse em poucos meses se mudar. Então, teve um realinhamento de rota aí, falei, não, vamos deixar isso de uma maneira mais passiva, né? Vou ficar recebendo os contatos no LinkedIn, já vou botar a localização logo Milão, deixa lá rolando e vamos ver como isso fica. E eu recebi contato dessa empresa que eu tô agora, tô atuando como part-time, mas meio que freelancer, na verdade, né? Porque eu atuo sob demanda. Tava até conversando com o meu chefe na última semana de lá, pedindo feedback sobre o meu trabalho, porque o meu fuso horário vai mudar e eu comuniquei eles sobre isso e a empresa achou que tranquilo, não tem problema, vamos nos adequar para que fique possível para todo mundo, seu trabalho é bom, a gente quer que você continue. Eu fiquei satisfeita, fiquei feliz. Se eles não quisessem, tudo bem também, eu acho que faz parte, a empresa também tem que correr ali atrás do que faz sentido para eles, mas como eu até conversei com ele, estou fazendo um trabalho meio assíncrono já, eu já trabalho dentro ali do que eu posso e / quero no dia também, porque eu tenho um outro trabalho que é o meu trabalho full time, que é de uma empresa aqui no Brasil, então meu foco é principalmente nesse trabalho, e aí às vezes eu pego à noite para fazer algumas coisas relacionadas ao meu trabalho novo, né, digamos assim. Então, esse processo tem sido bem bacana. Assim, eles não foram muito chatos com o inglês nem nada disso. Tem uma equipe local nesse centro de pesquisa, né? É um trabalho dando suporte para um centro de pesquisa na Flórida. Então, tem uma equipe que trabalha lá, que coleta os dados e trabalha com os pacientes diretamente. E eu fico na parte de suporte ali com documentação, financeiro e pagamentos. Acho que é isso. Contratos eu ainda não fiz nada, né, na empresa, mas porque eu também entrei há pouco tempo, então eu não sei exatamente como que está a questão de contratos, se eles fazem uma análise mais interna lá e mais local. Mas a questão de pagamentos eles estão precisando bastante com organização mesmo, sabe? É uma equipe muito descentralizada também, então tem outras pessoas trabalhando remoto, e eu acho que isso impacta um pouco. E também a questão do fuso horário impacta um pouquinho, mas não muito. Porque realmente estou acostumada a fazer um trabalho remoto, eu já trabalho remoto para a empresa aqui no Brasil há muito tempo. Então, nesse ponto, tem sido muito tranquilo. Eles não são malucos com questão de horário certinho e tal.
E isso é ótimo, porque é o que faz sentido realmente. Eu fui muito honesta quando eu conversei na entrevista. Eu falei: olha, eu tenho um emprego, e pelo que vocês estão me oferecendo hoje, nessa proposta, pelo valor dessa hora aí, não faz sentido eu largar o meu emprego para ficar com vocês. Aí a gente negociou, e a empresa falou: ah, então você quer fazer um período de teste? A gente fica 3 meses nesse valor, e aí daqui a 3 meses a gente aumenta o valor da sua hora. E você testa também do seu lado, vê se faz sentido. Eu falei: tá ótimo, pra mim tá ótimo. Porque assim, eu ia ganhar um extra ali em dólar, que é muito válido. Ou a conversão do dólar para o euro é muito mais conveniente do que do real para o euro. Então já foi pensando nisso que eu aceitei. E tem sido uma experiência muito bacana, porque é uma cultura diferente, por mais que seja um pessoal americano, eles também têm um jeito diferente de se comunicar, e é bem legal ter essa experiência, assim, se você puder conviver e ter interações profissionais com pessoas de outra cultura, é super legal, é super válido. E acho que é isso. Perfeito, Ana. Bom, só para deixar alguns pontos aqui também mais claros até para quem está te vendo, né? Então, você ficou nessa jornada dupla esse tempo. Agora é só assim para o pessoal também saber, a Ana ainda vai negociar aí um pouquinho o aumento do valor, né, Ana? Já que passou Sim. agora os 3 meses, então super merecido porque é um trabalho que vem sendo elogiado, né, ali pelos superiores. Ô, Ana, e você comentou, né, assim, que você recebeu muitas abordagens ali no LinkedIn e tudo mais. Me conta um pouquinho assim, você fez ali os ajustes conforme você aprendeu na mentoria, e aí você conseguiu esse trabalho através de uma dessas abordagens, né, que você recebeu ali pelo seu perfil. O que você aprendeu na mentoria que você acredita que ajudou para que o seu perfil ficasse ainda mais alinhado, mais afinadinho, para que você conseguisse essas abordagens, essas entrevistas, tanto para empresas brasileiras quanto estrangeiras? Eu acho que principalmente como identificar bem palavras-chave, como colocar essas palavras-chave no meu sobre, né, na descrição do perfil, no headline também, nas experiências. Acho que como descrever as experiências também no LinkedIn. Acho que isso chama bastante atenção do recrutador, porque ele desce lá e ele vê que você conhece sobre você mesmo. E aí você chega na entrevista e você aplica as técnicas que também são ensinadas na mentoria, onde as entrevistas, pelo menos para mim, costumavam ser relativamente curtas, porque na primeira pergunta eu já matava várias dúvidas do recrutador, já contava ali, tinha um storytelling básico, né, bem estruturado, para explicar bem quem eu sou para o recrutador e por que eu estou ali, enfim, já tirava bem as dúvidas dele ali no começo. Então, as coisas que ficavam para discutir depois eram mais questões de salário, assim, de benefícios e como que seria, e a equipe, coisas mais assim, sabe? Então, sobre mim, eu acabava já matando ali no começo da entrevista. Então, até nisso, né? Já sai um pouco do tópico específico das abordagens, mas já num segundo momento, que é o segundo momento da entrevista, porque a abordagem ela vai chegar nisso, né? A gente espera que chegue nisso se fizer sentido para todo mundo. Então é muito legal você ter essa segurança para falar sobre você mesmo e contar a sua história de uma maneira que faz sentido para quem está ouvindo também, porque o recrutador também tem um objetivo ali, assim como a gente, e é muito legal você conseguir casar essas coisas todas, fazer sempre conversas agradáveis, entrevistas bacanas, em que mesmo que você fale que não, a pessoa fica assim com uma boa impressão de você, sabe? Então, talvez num outro momento que ela tenha uma vaga mais alinhada, ela chegue para conversar com você e tudo. Acabei tendo interações muito boas com recrutadores também, nesse sentido, que se fossem recrutadores para a Europa, provavelmente eu teria já um emprego lá, sabe? Tipo, se não fosse para aquela vaga, seria para outra, porque as pessoas gostaram do perfil. E por mais que às vezes não faça sentido para mim aquela vaga naquele momento, em um outro momento talvez fizesse. Então é bem legal deixar as coisas dessa forma. Então acho que foi bastante isso, me apropriar da minha própria trajetória. Então o que a mentoria me ensinou foi muito, muito isso mesmo. Me apropriar da minha trajetória e de todas as experiências que eu já tinha tido e converter isso num storytelling interessante e que entrega para o recrutador o que ele está procurando. Então, isso aí eu acho que foi massa. Matador. Matador. Eu espero poder aplicar isso mais vezes agora que a gente está efetivamente mudando para lá e eu vou ter outro poder de negociação, né? Porque eu vou estar lá. Então, totalmente diferente e estou bem animada já para isso também. Voltei a estudar o conteúdo da mentoria para chegar lá assim afiada e
e ser bem bacana esse processo também. Isso Acho que aí, vai ser. Ana. Em breve a gente vai estar aqui de novo para falar sobre a outra oportunidade que você conseguiu em euro lá na Itália. Tomara. Felicíssimo, com certeza. Eu Ana, espero que sim. e só para a gente fechar, assim, se você puder contar também um pouquinho, assim, o que que você acredita que, assim, para quem está assistindo a gente, que talvez pode estar pensando, putz, mas não sei se a mentoria é de fato para mim, ainda estou nessa dúvida, assim, né? A Ana é de uma área que não é nem muito comentada, né? Uma área que talvez tenha até uma certa escassez de profissionais, que é a área de clinical trials, clinical research e tudo mais. O que que você diria para essas pessoas que ainda estão meio em cima do muro, meio na dúvida, se recomendaria a mentoria? Uma coisa que eu sempre penso e eu sempre comento com as pessoas ao meu redor é que o nosso tempo é muito valioso, sabe? Muito valioso. E o tempo que você vai demorar fazendo pesquisa, tentando entender os cenários e tentando descobrir o que é a melhor alternativa para você, muitas vezes valeria muito mais a pena você fazer um investimento na mentoria. Então, assim, eu tenho essa mentalidade já faz alguns anos, de que tempo é um recurso escasso e eu não quero desperdiçar isso, sabe? Então, foi nesse sentido que a gente procurou e sempre procura orientação profissional de alguém para fazer algo. Então, se uma pessoa dedicou a carreira dela a estudar e criar uma estrutura para que outras pessoas possam fazer algo, vale a pena você investir nesse processo. Da mesma forma que outras pessoas investem na gente, enquanto profissional. Você está sendo contratado para prestar um serviço e você se capacitou para aquilo. Então, foi com essa mentalidade que eu cheguei na mentoria, sabe? Preciso de alguém para me ajudar e para me direcionar, principalmente, e me fazer economizar tempo, que a minha lógica era essa. Eu falei, gente, já deu aqui, sabe? Vamos economizar tempo e procurar alguém para colocar a gente num caminho que faça sentido, que vai levar a gente onde a gente quer. Então, era isso, era essa E ideia atendeu essas mesmo. expectativas, Ana? Não, com certeza, sabe? Se eu tô aqui hoje e, assim, muito tranquila, passando por esse processo também de mudança, e as pessoas sempre questionam, assim, e o trabalho, como é que tá? Você vai continuar no seu trabalho? E eu posso, com tranquilidade, falar, não vou. Eu vou sair da empresa, que eu tô aqui no Brasil, por causa da mentoria, sabe? Então, se eu tô fazendo essa transição de uma maneira tão suave e tão agradável, em grande parte por causa da mentoria, sabe? A gente se preparou para isso ao longo dos últimos anos, mas esse último ano foi um gás, com certeza, para estar aqui hoje, faltando menos de um mês para viajar, falando com você. Então, assim, é incrível esse processo, está sendo muito legal. Eu espero que Que outras bom. pessoas possam viver isso também, sabe? Total, total. Que bom, Ana. Oh, foi um prazer te ouvir, fico muito feliz, feliz que você vai embarcar ganhando em moeda forte, vai chegar lá e vai ganhar ainda mais, né? Assim, nessa trajetória que vocês já têm traçado. E saiba que você pode continuar contando com a gente, o Delano também, né? Estamos aí todos juntos, torcendo muito por vocês. E em breve a gente vai estar aqui de novo para contar mais uma conquista sua, não tenho dúvidas. Então foi um Ai, prazer, viu? tomara que sim. Muito obrigada. E eu que agradeço, eu que agradeço.